Que delícia imaginar que temos um Deus, não é, irmãos? Pode assentar. Um Deus que cada vez nos surpreende. Ele te surpreende? Ele me surpreende. E essa vida com Deus, ela sempre vai nos surpreender. Porque Ele é um Deus de novidade. Inclusive lá em Apocalipse ele fala: eu sou aquele que faço nova todas as coisas. E a gente nunca vai deixar de conhecer, sabe? Às vezes as pessoas dizem: eu já fui crente, como eu já tomei esse remédio, eu já provei desse sorvete. Mas não é assim que funciona com Deus. É um Deus que Ele vai crescendo à medida que vamos caminhar com Ele, não importa se é 10, 20 ou 30 anos, que estejamos com Ele, cada vez Ele nos surpreende mais, à medida que nós nos dispomos a ter um coração disposto a conhecer Ele de verdade. E eu creio que nessa série nós estamos vendo propósitos. E eu acredito que o objetivo do Senhor é dar uma visão nova sobre propósitos. A gente escuta muitas falácias, as pessoas falando de propósitos de tal e de tal maneira, trazendo exclusividade para nós. Mas nesse propósito 2, que nós estamos vendo, que é o propósito que você foi formado para fazer parte da família de Deus, nós estamos entendendo a abrangência de como funcionam os propósitos divinos. E hoje, diferente daquilo que nós já vimos semana passada, eu vou trazer 4 eixos temáticos dentro desse propósito. E o primeiro deles é tendo uma vida em comum. Entendendo que nós somos formados para fazer parte da família de Deus, o primeiro eixo que eu quero explorar é tendo uma vida em comum. E o respaldo para esse primeiro eixo temático está lá em Colossenses 3,15, que o irmão vai colocar aqui para a gente. Na verdade, esses 2 versículos vão ser esse respaldo para ter uma vida comum, para esse primeiro eixo que nós vamos explorar um pouco. Nessa versão diz o seguinte: cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. E o lindo de andar com Deus e conhecer a palavra dEle, que nós vamos ver as conexões, os laços que existem entre uma e outra verdade. A palavra, a verdade, os princípios de Deus, eles nunca vão entrar em conflito, tenha em conta isso, irmão. E nós já falamos que nós somos parte do corpo de Cristo semana passada. E essa compreensão, ela tem que se aprofundar no nosso interior. Que o corpo de Cristo, ele não é apenas uma estátua parada e aparente, que está ali somente para expressar algo da sua própria estrutura. Mas ele é como células, átomos, moléculas, organismos, sangue, que corre dentro do corpo de Cristo. Isso faz parte, isso comunica aquilo que nós somos. Uma comunidade que tem uma vida em comum, que se movimenta para então assim formar o corpo. Todos nós que acompanhamos esse processo de gestação, a gente sabe que a cada semana uma parte se desenvolve. Para que o corpo do bebê esteja pronto, é preciso que cada parte se desenvolva. E nós estamos falando disso, o corpo de Cristo são partes de um inteiro, para que se forme. E a intenção do Senhor é para que juntos, todos nós, nesse corpo, venhamos a viver em paz. E esse segundo versículo que é muito conhecido, 133, versículo 1 de Salmos, na versão NTLH, diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. E é deleitoso fazer parte de um corpo, desse corpo que vive em comunhão, que está junto. E isso nos vem comunicar nesse primeiro eixo sobre ter uma vida em comum. E o que significa isso? Que nós fomos criados para ter uma vida compartilhada. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Aliás, a vida solitária é uma vida sem
muito triste, sem sentido. Deus nos fez essencialmente para ter uma vida compartilhada, para ter uma vida em comum. E a Bíblia trata disso chamando de comunhão. Já escutou essa palavra? Com certeza. Comunhão. E o que é a comunhão? O que é ter uma vida em comum? É experimentar a vida juntos. Sabe quando você namora e casa, que você junta tudo? Você sabe que a vida muda a partir desse momento. Mesmo que você conheça a pessoa já há um tempo significativo, quando existe o casamento, se experimenta uma vida a dois. Se experimenta uma vida junto, uma vida em comum. E se aprende novas coisas. Quem aqui não casou e não aprendeu novas coisas? Tanto o homem quanto a mulher, a gente sempre aprende na vida em comum. E na igreja sim, quando a gente conhece a Deus, e a gente começa a fazer parte de uma comunidade de fé, tudo muda. Não é a sua visão, a comunicação, as pessoas que você conhece, o ambiente, os seus novos hábitos, tudo começa a mudar porque você começa a fazer parte de uma vida em comum, de uma comunidade, de um povo de Deus. Então você começa a experimentar e ter vivência junto com novas pessoas. E a família de fé, ela precisa ter uma vida em comum. Por isso que você vai escutar, você vai ver se falando sobre os grupos de conexão, sobre os ministérios, sobre grupos de estudo que são ofertados aqui na igreja. Acabou agora um curso de intercessão, tem um curso de casais, e tudo isso, todos esses grupos, eles fazem parte de ter essa vida em comum aqui na comunidade. Tempos atrás, quando eu era parte dos jovens, e não faz tanto tempo assim, a gente tinha muito tempo em comum juntos, em feriados, às vezes à noite, a gente se juntava para orar, ou às vezes se juntava para comer alguma coisa junto, e é tão bom sentar à mesa com um irmão. Como é rico, não é? Todos os que já tiveram essa oportunidade, você passar tempo com os irmãos, como é bom e agradável viver em comunidade, que os irmãos vivam, que a igreja viva como irmãos. Você sentar à mesa, você comer com o outro, você brincar com o outro, você discutir de questões do dia a dia, você partilhar, você ser sincero, você escutar o ponto de vista, você ministrar, você ser ministrado. É isso que acontece na vida em comum. E essa reflexão fica porque isso é muito importante para nós. Se nós não aprendemos, e eu sei que existe vários grupos em comum, às vezes eu vejo foto dos irmãos indo para o cinema junto, os jovens que vão sair para correr junto. Então são grupos, são conexões que existem, que alimentam essa vida em comum, essa vida de fé. Pelo fato de você ter um outro cristão que fala a sua mesma linguagem, convivendo com você, a sua vida ela recebe um up de Cristo. E se nós não fizermos isso como igreja, nós vamos acabar fazendo em outro lugar, sim ou não? Por quê? Porque nossa vida ela foi feita para ser compartilhada. A nossa vida ela foi feita para ser vivida junto. E eu sei que é maravilhoso no domingo a acústica, as luzes, o som, um momento de adoração onde nós podemos escutar todo o coro junto adorando, é tão lindo. Nós nos sentimos tão emocionados de estarmos todos aqui reunidos adorando a Deus, mas nós não podemos ter comunhão com todos. Por isso é importante fazer parte de um grupo pequeno dentro da igreja. Alguém que vem, que vai dos cultos, sem participar de fato de grupos dentro da igreja, ele não pode dizer que conhece a igreja e não pode dizer que é igreja. Porque ser igreja é mais do que pertencer à estrutura com localidade na rua Professor Henrique da Mota Fonseca Júnior. Ser igreja é ser eu e você, parte viva
tendo uma vida. A máxima que é dita, essa frase que é conhecida por muitos meios, inclusive nos meios corporativos, que diz assim: menos é mais. Você já escutou essa? E nesse aspecto vale muito, porque fazer parte de um grupo pequeno, que muitas vezes pode ser um menos, é o que mais vai te fazer crescer. Então, nesse caso, ser menos é mais. Ser totalmente transparente com alguém, ter uma relação de identificação, ser amigo profundo de alguém, estar aberto a grupos pequenos de conexão e poder ali se expressar, amar, se divertir, comer junto. Irmão, acredite, é o que mais vai te fazer crescer como igreja, como filho de Deus. E Deus nos colocou uma fantástica promessa a esse respeito, de Mateus 18:20, que diz assim: olha, porque onde estiverem quantos? 300, 400? Aonde estiverem apenas 2 ou 1. Ele poderia ter dito, onde estiver 1. Não, mas Ele quis nos mostrar que nós não fomos feitos para andar de maneira solitária. Pelo menos 2. Num grupo pequeno, em concordância, unidos juntos, onde estiverem 2 ou mais, unido em meu nome, eu no meio deles estarei. E daqui, eu passo para o segundo eixo temático, que é cultivando a reciprocidade em ser igreja. Respaldado por esses 2 versículos de Atos 2:42, que é um versículo épico para nós, que diz assim: ó, e perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, cultivando a reciprocidade, e vendo essa palavra, nós conseguimos ter um padrão de formar parte da grande promessa de Deus em ser igreja. Aonde a igreja primitiva, ela nos dá a base de como viver esse propósito. É partilhando, é perseverando juntos, não de maneira solitária. E indo na palavra de santidade, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Esse versículo é para nós olharmos assim e dizer: esse é o nosso objetivo em ser igreja. Esse é o nosso objetivo, de crescer juntos como igreja. De olhar para esse versículo e ver, é possível cultivar a reciprocidade. E também em Efésios 4:3, que diz assim, olha, vocês estão unidos na paz por meio do Espírito Santo. Esforce-se para continuar unidos desse modo. Eu adoro esse versículo, porque tem 2 figuras importantes aqui. O Espírito Santo e nós. O primeiro período dessa frase, ele fala do papel do Espírito Santo. Que ele é o responsável pelo vínculo que nos traz a estarmos unidos nesse lugar, sendo igreja. Acredite, irmãos, quem gera esse amor entre nós? Quem gera a cumplicidade? Quem gera esse fervor em nós de estarmos juntos, de estarmos aqui? Quem nos traz paz e revelação? Quem finca os nossos passos na rocha? De fato, ele é o Espírito Santo quem faz essa obra no meio da igreja. Mas nós precisamos ter um papel importante em andar em comunhão. Nós precisamos nos esforçar, sim, em manter a obra que o Espírito Santo está efetuando em nós e no nosso meio. E nós sabemos que não são poucas pessoas que na atualidade deixam de congregar por causa dessa ou daquela pessoa. Daquele que diz, porque agora ele está vindo, porque ele fez, eu já não quero mais ir na Betel, eu não quero mais fazer parte dessa igreja por causa dela ou daquela pessoa. Sabe, irmãos, cada um tem as suas razões. Mas é importante que nós venhamos a aprender a submeter as nossas razões
as bases do Evangelho. E o Evangelho não diz assim, olha, você tomou, você leva. Você bateu, você leva. Essa não é a base do Evangelho. Não é esse tipo de raciocínio que nos guia, que norteia a nossa vida como cristão. Mas uma das bases do Evangelho foi dita pelo próprio Senhor, que diz assim, olha, se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminha com ele meia milha? Não. Se alguém te pediu para se esforçar, se alguém te pedir um sacrifício, se alguém está exigindo um esforço seu, faz além. Essa é a base do Evangelho. Não é faça só o que está conveniente. Não fique no lugar que você ame todas as pessoas e que todo mundo faça algo que te faça bem. A base é se esforcem para manter a comunhão. Porque em todo lugar que você for caminhar, vai ter sempre alguém que não vai estar dentro do seu quadrado. Vai ter sempre alguém que vai virar a curva das suas ideias. E tudo bem. E tudo bem sobre isso. Porque especialmente nesse caso, em ser igreja e cultivar a comunidade de fé, eu acredito e vejo que o Espírito Santo, Ele atua no nosso meio, inclusive com situações desafiantes e com pessoas desafiantes, para gerar em nós os frutos do Espírito. Você não acredita nisso? Eu acredito piamente. Que o Senhor nos usa no nosso meio aqui, para gerar em nós os frutos do Espírito. Porque vai lá, apresenta-se uma situação, você tem que ter paciência. Você tem que falar, Deus, dá-me paciência. Às vezes você está esperando a pessoa ter aquela reação. Você fala, não, já são 3 anos, 4 anos no Evangelho, já é para ela responder de tal maneira. Mas aí o Espírito Santo fala, longanimidade. E aí você tem que ser longânimo. Aí você tem que ver além das reações daquela pessoa que às vezes está sendo rebelde. E você tem que ir direto para o coração dela. E a capacidade de te ver, de você ver dentro da pessoa, é a bondade do Espírito Santo. Que enche o teu coração de compaixão para ver além das reações e conseguir chegar no coração das pessoas. E o domínio próprio? Como o nosso domínio próprio é trabalhado na vida em comunidade? Que você vai lá e morde a língua e fala, Senhor, dá-me domínio próprio. Você até soa, fala assim, me segura, Jesus. Tudo isso, irmãos, é a vida prática do Evangelho. Não vamos florear aqui o que não é real. Porque às vezes a gente faz um ideal e ele se confronta com o real. Mas o próprio Espírito Santo, ele faz uma obra e nos é orientado em Efésios 4:3 que nós temos que fazer a nossa parte de esforço também. E a vida em comunidade, ela vai exigir os frutos do Espírito. E eu quero colocar 4 pontos essenciais para a nossa vida em comunidade, que nós precisamos desenvolver. E o primeiro que nós vamos ver ali é a sinceridade. Algumas pessoas pensam que uma boa atitude é você sempre concordar com a pessoa em tudo que ela faz. É você olhar o erro e ignorar o erro. Mas isso não é ser sincero. E a palavra sinceridade, ela vem de uma matriz, de uma origem que quer dizer sem máscaras, sem fingimentos. Nós não podemos olhar as inverdades, as incoerências e simplesmente fechar os olhos e fingir que não existe, não falar para aquela pessoa. Mas nós também não podemos atuar sem filtro para falar com alguém. Você está entendendo que o que nós estamos tratando aqui é bem prático da nossa vida em comum. Nós não podemos atuar sem filtro com alguém, achando que porque é verdade ela tem que ser dita de qualquer jeito que eu falar, está certo. Não funciona assim. A gente tem que aprender a ter filtro no amar. E o próprio apóstolo Paulo diz que as nossas palavras, elas têm que vir temperadas com sal. Quer dizer que ela tem que ser gostosa, mesmo que for cheia de sinceridade. Isso quer dizer falar para as pessoas
em amor. É saber tratar, é não passar a mão na cabeça para as inverdades, para os erros, mas é tratar com a pessoa com amor, sendo sincera e trazendo ela à realidade da verdade que você tem conhecido como cristão. E falar para ela. Gente, porque inverdades, falsidades, amigo da onça, o mundo está cheio, né? Se o pessoal vir para a igreja e ainda ter pessoas que andam com falsidade, para quê? Então nós devemos priorizar uma vida com sinceridades uns para com os outros, mas em amor. Outro aspecto importante da vida em comum na nossa comunidade de fé é a humildade. 1 Pedro 5,5 ele diz: sejam humildes uns para com os outros. Esse é um mandato. E quem está falando com a gente é o pai da igreja. Daquele que estava envolvido lá em Atos 2,42, que foi quem esteve orientando a primeira igreja de fé. Ele disse: irmãos, sejam humildes uns para com os outros. E a gente sabe que aqui dentro da nossa comunidade, existem pessoas de classes sociais diferentes, de graus de instrução diferentes, de culturas diferentes. Olha o meu esposo ali, peruano. De diferenças enormes, uns para com os outros. E não tem um sequer motivo para que um possa se orgulhar de ter ou de ser algo. E é importante entender que quando a gente resolve optar por viver uma vida orgulhosa, nós levantamos muros nos relacionamentos com as pessoas. Nós nos fechamos apenas um grupo de conveniência. E não é isso que a Bíblia nos instrui em Atos 2,42, e eu volto a esse ponto, porque esse ponto, ele é o nosso fundamento como igreja. Tendo uma vida em comum. E quando nós atuamos com orgulho, nós andamos em oposição a Deus. E isso é muito forte. Porque Deus, a palavra diz que o Senhor como que não é rejeita, resiste, é essa palavra. O Senhor, ele resiste aos soberbos. E não há nada que nós venhamos a ter ou fazer que nos faça mais que alguém. Todos nós aqui, nesse lugar, estamos dependentes da graça. Então, sinceridade, humildade, e o seguinte é cortesia. Saber receber as pessoas nesse lugar e saber receber também nas nossas vidas. Às vezes no meio profissional ou dentro mesmo da nossa casa. A gente aprende a tratar uns aos outros, às vezes de qualquer jeito, com apelido, trazendo menções pejorativas. Mas sabe o que eu aprendi com uma pastora? Que se nós estamos vivendo uma nova vida, nós temos que nos autorregular para uma nova postura. E a maneira como tratávamos as pessoas antes não deve ser a maneira como nós vamos tratar a partir de agora. A partir da nossa vida de fé. Pastora, mas eu estou há um tempo na igreja e eu nunca aprendi a ser assim. Aprenda agora, nunca é tarde para aprender, né? Se autorregular, ser cortês, saber receber as pessoas na casa de Deus e saber receber as pessoas na sua vida. Porque você sabe receber as pessoas bem na sua vida, no seu trabalho, na onde você está, elas vão vir parar nesse lugar. Porque elas vão entender algo. Quando você atua com cortesia a alguém, acontece duas coisas. O conceito que as pessoas têm sobre você é de uma pessoa muito bem educada. Você sobe no conceito das pessoas. E aquela pessoa que é bem tratada por você, ela se sente importante. E todo bom comerciante sabe que se ele trata bem alguém no seu negócio, o que vai acontecer com esse cliente? Ele volta. Volta e às vezes ainda traz alguém. Então nós devemos aprender a ser hospitaleiros. Devemos aprender a receber as pessoas, a tratar bem as pessoas. E isso foi acontecendo na minha vida paulatinamente.
Eu fui aprendendo. Eu fui criada nos trancos e barrancos, irmãos. Pensa o quê? Na minha casa os apelidos eram daqui para baixo. E eu tive que aprender a me autorregular e saber tratar as pessoas. E saber identificar aquilo que eu precisava mudar em mim. Tanto da visão que eu tinha de mim mesmo, quanto a visão que eu queria demonstrar para as pessoas que Deus tinha acerca dela. Então a cortesia deve fazer parte da nossa vida de fé. E por último, o sigilo. Isso é muito importante. Porque quando nós somos corteses com alguém, a pessoa sente confiança e ela começa a abrir o coração dela. E ser igreja é saber você guardar o coração de alguém. É você saber escutar a vida daquela pessoa e guardar e não contar. Para ela saber que nessa comunidade de fé, ela pode ter bons conselheiros. Ela pode ter um ouvido para que ela possa contar, para que ela possa ter um ombro para chorar. E isso é muito importante. Nós não estarmos falando daquilo que nos é passado do coração de alguém, ou inclusive aquilo que não edifica a vida dos outros. E aqui eu entro no terceiro eixo, que é restaurando a comunhão. Nós não podemos deixar de mencionar que, infelizmente, muitas vezes acontecem, e essa é a realidade, conflitos, diferenças no meio da comunidade de fé. E o que eu quero dizer é problemas pessoais de uma pessoa com a outra. Por isso agora eu quero instruir de maneira prática como atuar quando se tem uma diferença com alguém. Como é a maneira, segundo uma visão cristã, de atuar quando eu tenho ideias que conflitam, ou eu tenho uma situação, um impasse com uma pessoa. O primeiro é orar. Orar sobre a situação. Porque muitas vezes no meio do seu período de oração, Deus vai resolvendo as circunstâncias e as coisas vão encaixando. E nesse período de oração, Deus também vai colocando paz no seu coração, estratégia, as melhores palavras. Todos nós sabemos que tomar uma decisão ou ter uma conversa assim no ímpeto, a gente só faz besteira. Então orar é a melhor maneira de se preparar para conversar de uma maneira sadia com a outra pessoa que se tem diferença. E quando você senta a conversar com essa pessoa, você não tem que sentar e falar assim, você fez isso, você fez aquilo outro. O que você tem que fazer? Você começa valorizando os sentimentos daquela pessoa. Você começa valorizando a pessoa que ela é para você. Porque aí você abre uma porta no coração dela, para que ela não resista, mas para que ela se abra para aquela conversa. E no terceiro ponto, dentro dessa conversa, você vai confessar a sua parte no conflito de maneira sincera. Você tem que confessar, irmão. Olha, foi assim, eu fiz assim e reconheço que eu errei. Você tem que confessar a sua parte. Mas eu não tive. Irmão, pensa bem se você não teve mesmo. Porque para as coisas acontecerem, muitas vezes teve um impasse ou uma má interpretação de como as coisas aconteceram. E tenha um coração disposto a cooperar tudo quanto for possível. E aguarde em fé. Talvez você fale, mas eu nunca fiz isso não. Todos esses pontos que eu falei requer, sabe o quê? Humildade. Se você não estiver disposto a ser humilde, nesse mundo, sendo filho de Deus, você vai mais perder do que ganhar. Então seja humilde o suficiente para encarar, porque é muito fácil falar pelas costas. É muito fácil resolver os seus problemas desabafando com alguém que dá tapinha nas costas. Difícil mesmo é ser homem e mulher, encarar, sentar, valorizar a pessoa e falar assim, olha, eu errei nisso, e eu estou disposta a mudar. E cooperar e escutar. E aguardar. Porque se aquela pessoa está no mesmo espírito que você, ela vai reconhecer a parte dela. E ali vai haver uma reconciliação.
E não espere que instantaneamente no dia seguinte já seja best friend forever. Vai ter que semear, irmão. Não é assim. Ah, errei aqui, no outro dia apagou. Não, você sabe como as pessoas são. Você tem que voltar e semear no relacionamento. Manda uma mensagem, um versículo, manda uma música, eu pensei em você. Né? Fala um oi, traz um bombom. Semeia, irmão. Tem que semear. E assim, acredite, o relacionamento vai ficar mais forte do que antes. Porque quando são testados no meio da dificuldade, ele se fortalece. Mas talvez você tenha uma pessoa aí na mente e fale assim, olha, mas essa pessoa é difícil. Eu posso fazer tudo isso, pastora, mas ela vai fechar a cara. E sabe, isso pode acontecer. Porque tem N situações. Talvez você tenha errado feio. Talvez a pessoa seja um pouco mais difícil. E você faça tudo isso e ela diga, olha, tudo bem, mas você na minha, você na sua, eu na minha. E você sinta que não fluiu. Ou ela simplesmente falou, olha, esse não é o momento, não se abriu, você sentiu que não foi como você esperava ou como você orava. O que você tem que fazer? Falar assim, eu já fiz o meu papel, como cristão. Agora você se vira com Deus. Tem gente que faz assim, viu? Agora você se vira com Deus, porque eu fiz meu papel, lavo minhas mãos. Não é assim, gente. Não é assim. Você tem que continuar agindo com humildade e continuar orando por essa pessoa, porque às vezes ela ficou muito magoada mesmo. Às vezes as pessoas se magoam profundamente. Às vezes as pessoas são imaturas. É bem delicado. Então você tem que continuar orando e, quando possível, semeando no coração daquela pessoa restauração. E confiando em Deus. Não falando, Deus e você se vira. Continua buscando restauração naquilo que aconteceu. E agora abordando rapidamente o último eixo, que é protegendo a sua igreja. A unidade da igreja, às vezes, infelizmente, ela é desfeita por uma só pessoa que escolhe quebrá-la. Por isso é importante, dentro desse propósito, entendermos esse eixo que é nosso dever, proteger a igreja de Deus. E o Senhor nos colocou isso como prioridade. Em João 17, 23, diz assim, olha, eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que ama os meus seguidores, como também me amas. Tem uma palavra em comum nesse versículo, que é unidade. Deus, com o seu Filho, pagaram um alto preço pela igreja, um altíssimo preço. A nossa comunhão é muito importante para Deus. Por isso nós somos desafiados a nos esforçar para manter a união pela qual Cristo derramou sangue. Lembre-se disso. Qualquer um pode vir e jogar um balde de água e não se importar com as consequências do que fala ou de como age. Mas por essa igreja aqui, por você e eu que somos igreja, Cristo pagou um preço de sangue para que estivéssemos nessa noite unidos todos juntos. E por isso nós não podemos deixar que as nossas diferenças nos separem. Nós vamos ter diferenças? Vamos. Você sabia que os discípulos também tiveram atritos? Pasmem, se você ler os livros dos Atos, se você ler as cartas de Paulo, você vai encontrar que eles tiveram atrito, que eles tiveram diferença, os apóstolos, mas eles resolveram. Resolveram. E nessa noite nós escutamos atitudes práticas para que você se esforce em resolver as suas questões, os seus conflitos, se eles existem. E se eles têm permeado todo o seu histórico, vivendo em comunidade de fé, sempre você está tendo conflito com alguém, olhe para o seu coração. Se você não está dando mais ênfase para assuntos menos importantes. Por isso fica essas dicas. Critique menos, incentive mais.
porque é fácil agarrar as pedras e dizer, merece, merece, vamos jogar pedra mesmo. Mas o desafio é fazer o que Jesus fez, entrar com palavra de sabedoria e dizer, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós devemos ser sigilosos, nós não devemos estar espalhando fofoca uns dos outros, da vida de alguém. Sejamos sigilosos com a vida do irmão, com a vida uns dos outros. Guardemos e priorizemos a paz. Ajude os seus pastores. Porque Deus sabe que jogo de cintura pastor tem que ter para manter a igreja em comunhão. É nosso papel. Coloca a mão assim e fala, é meu papel proteger a igreja de Deus. E quero terminar com uma reflexão de uma história, que eu não sei se é real, mas é muito válida dentro do contexto. Havia um jovem cristão dentro da igreja, que veio fazer parte, da comunidade de fé, e ele espalhou uma inverdade sobre um irmão, que há muitos anos estava ali. E essa inverdade começou a crescer de tal maneira, que começou a prejudicar esse irmão antigo na igreja. Essa inverdade que esse jovem tinha dito. Prejudicou ele no trabalho, prejudicou ele na cidade. E o jovem, quando se deu conta da proporção daquilo que ele tinha feito ao falar mentiras sobre o irmão, ele foi lá e pediu perdão para o irmão. Só que ele seguia com uma culpa no coração dele. E aquela culpa não saía. E ele foi buscar conselho no pastor. Falou assim, pastor, eu fiz isso, mas eu já pedi perdão, viu, pastor? Mas eu queria um conselho para o senhor, o que eu faço para tirar essa culpa de dentro de mim? O pastor disse, eu sei o que você precisa. Vai até a loja e compre um travesseiro de plumas, mas tem que ser um travesseiro de plumas. Ele voltou e trouxe ao pastor, falou assim, agora você vai subir ao cerro da cidade, vai rasgar o travesseiro de plumas, e vai abrir e vai deixar as plumas voarem. Aí ele fez isso, ele achou tão legal, aquelas plumas voando por toda a cidade. Ele voltou e foi conversar com o pastor, conseguiu marcar, e falou assim, pastor, eu já fiz, foi algo assim espetacular, foi muito bonito ver as plumas espalhadas. Aí o pastor falou assim, ainda não terminou. Você vai lá e você vai catar todas as plumas e vai colocar dentro do travesseiro de volta. Tá bom? Ele olhou e falou assim, mas isso é impossível, pastor. Como o senhor me pede isso? E o pastor disse, foi isso que você fez ao falar o que não era verdade sobre a vida desse irmão. Você espalhou, e aquilo que você disse, toda a palavra lançada, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito que ela foi enviada, inclusive para a maldade. Você nunca mais vai conseguir limpar aquilo que você fez na vida daquele irmão. Por isso, a partir de hoje, que você aprenda a dizer somente a verdade e tenha temor sobre falar ou tratar da vida de um irmão. Cada palavra que nós falamos, ela vai cumprir um propósito. Para proteger, para ter uma vida em comum, para cultivar a comunidade, é essencial nós guardarmos o princípio de ser sigilosos, de andar em sinceridade, mas principalmente cuidar dos nossos lábios para semear vida e não morte. Que com esse propósito Deus possa ministrar no nosso coração o quanto é sério e o quanto é profundo e também responsabilidade nossa ser igreja e proteger a igreja. Amém?